Não é só a vestimenta austera que identifica os mais de 6,5 milhões de testemunhas de Jeová em todo o mundo. Eles fazem parte de uma religião estruturada em 236 países. Conhecidos pelo poder da pregação, falam nas congregações e nas ruas dos diversos pontos do planeta, usando os mesmos termos e abordando os mesmos assuntos a cada semana. Isto graças a um imenso parque gráfico que imprime e distribui milhões de exemplares da Bíblia e publicações, que transformam o encontro de hoje em Porto Alegre igual ao de Nova York. Seguidores do cristianismo não acreditam em santos, só em Deus Jeová e nos ensinamentos da Bíblia. Destas páginas, eles retiram orientação para a vida e práticas controversas, como a rejeição do uso do sangue na alimentação e na medicina. Acreditam que para Jeová a vida está no sangue e por isso ele é sagrado. Desde o tempo do dilúvio, quando foi a primeira proibição da questão do sangue, até o tempo após Cristo, quando estavam os apóstolos, sempre Deus disse que o uso do sangue não deveria ser feito. Diariamente, nas salas de cirurgia de todo o país, este ensinamento da religião Testemunha de Jeová é colocado à prova. Como eles não aceitam usar sangue de outra pessoa em procedimentos hospitalares, a transfusão acaba se tornando um dilema para pacientes e médicos. De um lado, o direito à crença religiosa e de outro, o dever de salvar vidas. Equilibrar estes dois pontos de vista tem sido um desafio para testemunhas de Jeová que já estiveram entre a vida e a morte. Vale o direito de escolha de não querer violar as leis de Deus. No pronto-socorro, eles me disseram que eu teria que usar sangue, porque eu estava em ponto de morte, vamos dizer, né? Eu só disse para ele que eu servia um Deus que é o dador da vida, né? E ele dá o sangue para nós também. E eu não queria falhar com ele. E que eu estava nas mãos dele. Acharam que eu não ia sobreviver, né? Mas eu me peguei na mão do Criador e se eu tivesse ido também não tem problema, porque nós temos a esperança de uma ressurreição. Mas nós não vamos lá no hospital para morrer. Nós temos remédio que substitui, é só querer. Mas os médicos não aceitam pacificamente este poder do paciente de decidir sobre a vida. O Conselho de Medicina afirma que o julgamento clínico cabe ao profissional. O Conselho Federal de Medicina já normatizou esse assunto. Em iminente perigo de vida, o médico está autorizado a fazer a transfusão de sangue. Se tratando de procedimento eletivo, que o seu código de ética, através do seu artigo 8º, né, impede que o profissional tenha qualquer espécie de restrição à sua atividade profissional. Sendo eletivamente, o médico pode dizer que não irá atender o paciente, né, deixando que o paciente busque outra alternativa para o tratamento da sua saúde. Na prática, a orientação do Conselho de Medicina vem sendo questionada. Em 1993, surgiu no maior hospital público do Rio Grande do Sul o primeiro Comitê Interdisciplinar de Bioética do país. O objetivo é ajudar pacientes a tomarem decisões difíceis sobre tratamentos frente a questões religiosas e éticas. Em 13 anos de atendimentos, eles já enfrentaram mais de 200 casos envolvendo testemunhas de Jeová. É uma surpresa para alguns profissionais ainda quando um paciente diz assim, me deixa morrer porque eu não quero receber sangue, quando uma medida, do ponto de vista médico, relativamente simples, que é uma transfusão, pode representar a diferença de vida e morte. Vantagem respeitada são casos extraordinariamente dramáticos, mobilizam não só os médicos, como toda a comunidade dos profissionais da saúde fica extremamente mobilizado por essas situações, mas é um direito do paciente. O paciente tem esse direito e eles são respeitados. Para fazer a intermediação entre a rede de saúde e os pacientes testemunhas de Jeová, a religião criou a COLI, Comissão de Ligação com os Hospitais. São 1.600 no mundo e 91 atuando no Brasil há 16 anos. A COLI fornece aos profissionais uma pasta padronizada no mundo inteiro com informações sobre alternativas de tratamento.
e ajudam os pacientes a buscar atendimento com médicos cadastrados. Só na capital gaúcha, são 170 médicos que aceitam tratar testemunhas de Jeová sem o uso de sangue. Quando existe uma situação de emergência, um acidente, né, alguma coisa que não seja eletivo, nós procuramos passar as informações para os médicos que estão atendendo. Se o médico não quiser atender o paciente testemunho de Jeová, nós compreendemos, é uma questão também da consciência dele, que nós respeitamos, nós procuramos fazer a transferência desse paciente para um outro hospital ou para um médico que esteja disposto a aceitar o caso. A partir do momento que se consegue em qualquer lugar do mundo uma pesquisa, algo que foi feito, um medicamento, um tratamento, que possa ser uma alternativa à transfusão de sangue, isso é repassado para todos os membros das colinas no mundo inteiro, que existem em todos os lugares, né? E essas informações são distribuídas aos médicos. E eles deixam claro que não aceitam a transfusão. Usam na carteira um documento informando diretrizes para a equipe médica em caso de acidente, por exemplo. É uma procuração reconhecida em cartório, nomeando representantes legais para tratar sobre escolhas de tratamento e terapias vitais. Uma segurança a mais para que não aconteça o que na avaliação deles seria o pior. Se alguém sofrer ou receber uma transfusão de sangue, o sentimento que ele vai ter, provavelmente, cada pessoa é uma, né? Mas provavelmente é como se tivesse sido estuprado, seu corpo violado. É este realmente o sentimento mais forte. A discussão chega também ao judiciário. Na região sul, uma mãe solicitou ao Estado o fornecimento de um medicamento especial alternativo à transfusão de sangue para a filha menor. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que, como há risco de vida e a criança não é capaz para expressar sua crença, prevalece o direito à vida. Se entendeu que naqueles casos extremos em que só a transfusão fosse o tratamento eficaz, o médico estava autorizado a proceder a esse tratamento único e eficaz para afastar o risco de vida. O embasamento ele surge direto do texto constitucional, né, porque nós temos um confronto, na verdade, entre dois direitos fundamentais que estão em xeque nesse caso concreto. De um lado, a liberdade de crença religiosa que a Constituição assegurou, mas de outro lado, e o que foi preponderante no caso concreto, o direito à vida e principalmente a vida de uma criança, de uma menor de idade. Nas questões religiosas, os limites entre o certo e o errado, o aceitável e o intolerável, a crença e a ciência estão cada vez mais tênues, como a linha que separa a vida da morte. O desafio para todos é aceitar as diferenças. Respeitamos essa religião, mas também precisamos agir de acordo com a ciência, né, e de acordo com os princípios morais que estão fixados no nosso Código de Ética Médica. O que passam de informação é que nós simplesmente deixamos nossos filhos morrer por causa do fanatismo. Não é. Se fosse, não procuramos atendimento médico. A primeira coisa que o Jeová faz quando tem um filho doente, quando nós estamos doentes, é procurar um médico. Nós aceitamos tudo que a medicina oferece, menos a transfusão de sangue